Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia eles: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com as tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O perigo da exterioridade. Os escribas e fariseus criticavam o comportamento dos discípulos de Jesus, porque comiam sem lavar as mãos, que foi interpretado como desrespeito às tradições religiosas do povo. Em última análise, eles acusavam Jesus de levar os seus discípulos a agirem de maneira leviana e irresponsável. Como assim esse mestre permite isso, né? Deixa os discípulos agirem assim, como se Jesus fosse conivente e ainda induzisse ao erro. A tradição, no parecer deles, dos que acusavam, merecia mais respeito, e assim eles ficavam escandalizados. No entanto, Jesus os desmascara aqueles homens, pois, através daquilo que aparentemente era uma veneração, a tradição, a religião, escondia-se uma enorme hipocrisia. O respeito pela lei era pura exterioridade, era de fachada. Isso era pior do que a liberdade dos discípulos de comerem sem antes lavar as mãos. Então, os discípulos não faziam algo mal. Agora, os fariseus, quando observam de fachada a lei de Deus e dissimulam essa lei, aí sim há uma má índole nesse comportamento. A habilidade dos escribas e fariseus para encobrirem sua falta de consideração pela tradição foi posta às claras, porque deixavam de cumpri-la quando isso lhes convinha. Então, o Evangelho de hoje narra isso, né? Quando convinha, eles davam um jeito de deturpar o sentido da lei, né? Então, o Evangelho Jesus dá um exemplo, né? Olha, em vez de vocês ajudarem os seus pais, vocês falam que tem que dar o dinheiro a Deus, tem que consagrar o dinheiro a Deus, corbã. Então, esse dinheiro é consagrado a Deus, meu pai e minha mãe vai passar necessidade. Então, Jesus desmascara, né, a hipocrisia desses homens. Sua submissão à tradição, portanto, carecia de radicalidade. Eles eram obedientes à lei, à tradição, apenas de fachada. Os discípulos de Jesus eram formados de maneira diferente. Ao invés de se perderem em detalhes e ficarem escravos de interpretações meticulosas, que era assim que eles faziam, né? Detalhes, interpretações meticulosas, os discípulos deveriam orientar-se pelo sentido, pelo espírito da lei, por aquilo que ela trazia de mais profundo. Isso não invalidava a lei. Jesus não veio para abolir a lei, né? Mas Jesus dá um novo sentido. Jesus, na verdade, recupera o sentido, que é o sentido profundo, né? Os discípulos deveriam, então, ir a fundo na busca do sentido, aquele que correspondia à vontade do Pai. Porque a lei nasce para que seja preservada a vontade de Deus. Então, é isso que os discípulos têm que buscar quando estão diante da lei. Não uma observância cega,
muito menos de fachada. O respeito pela tradição, neste caso, não se resumia a ações previamente determinadas. Então, respeitar a tradição não significa ficar observando as regras pré-determinadas. Pelo contrário, o respeito pela tradição, pela lei de Deus, deixava um espaço imenso para a criatividade. E os fariseus não conseguiam isso, porque eles eram engessados. Era sempre possível encontrar formas novas de vivenciar a lei. É nisso que Jesus aposta e é disso que vive a experiência cristã. Essa nova maneira de se colocar diante de Deus, de ser fiel a Deus. Frase para a nossa oração. Senhor Jesus, afasta a hipocrisia, que não deixa tua mensagem criar raízes em mim e viver o projeto do reino com autenticidade. Vamos transformar em nossa oração. Senhor Jesus, afasta de mim tudo aquilo que é hipocrisia, tudo aquilo que é uma tentativa de ser religioso apenas de fachada, que isso caia por terra na minha vida. Eu quero e desejo, Jesus, que a tua mensagem crie raízes em mim. Eu desejo viver como filho de Deus, eu desejo viver como missionário do reino, do reinado, do teu reinado, com autenticidade, Senhor. Faz de mim um instrumento autêntico em tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.